Essa semana, um acompanhante lá, um ouvinte assíduo do canal, na hora que eu coloquei a pregação, ele perguntou o que era aquele quadro lá atrás, o que estava escrito no quadro. E o nome desse menino ele chama Hugo Santos, ele tem 16 anos. Ele vem de uma família católica, ele acompanha as lives, ele acompanha as pregações que a gente coloca no canal. Ele sempre faz muitas perguntas, então agora ele perguntou o que estava escrito ali. E isso tem tudo a ver com o tema que eu trouxe hoje. Está escrito ali assim: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso é uma verdade. Ela se cumpre aqui e se cumprirá na eternidade, de um jeito ou de outro. Como ele disse, toda a língua. Ele não disse só de crédulos, de incrédulos, toda. Então, toda inclui todos nós aqui, todos vocês que podem estar ouvindo em outros lugares. Hoje eu trouxe para a gente meditar um pouquinho, eu trouxe uma proposta e uma pergunta. Essa proposta ela tem aqui milhares de anos. Claro que nem a proposta, nem a pergunta são minhas. Eu sou apenas o que vai proferir essa proposta e essa pergunta. A proposta é: os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Essa é a proposta. Vida ou morte, bênção ou maldição. Escolhe a vida. A pergunta, ela é até um pouco antes dessa proposta. Ela está lá em Gênesis, no capítulo 3 de Gênesis. Diz assim, Gênesis 3:1. Ora, a serpente era mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ela comeu com ela, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se a Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Essa pergunta ela ecoa para toda a humanidade há milhares de anos. Onde estás? Tenho te proposto a vida e a morte, bênção, maldição. Onde estás? Assim, nossa, Márcio, mas você está indo muito rápido. Porque como é que eu posso escolher isso melhor? Enquanto ainda temos algum tempo, estamos aqui pregando, então vamos falar sobre isso. É interessante que no primeiro versículo da Bíblia, em Gênesis 1:1, a palavra começa assim: no princípio, Deus. Essa palavra no princípio, Deus, ela é Elohim. Ela é uma palavra plural, mas ela tem um sentido singular. Percebe? Era assim, começa isso aqui, no princípio, Deus. E no último versículo da Bíblia, a gente lê que a graça do Senhor Jesus com todos os seus santos. Nossa, então que começou com Deus, vai terminar com o Senhor Jesus e todos os seus santos. Mas é aquele santo da Igreja Católica, não. Santo, o significado da palavra santo é separado. Separado. Estará o Senhor Jesus com todos os separados. Mas separado do quê? Aqueles que já responderam essa proposta e a essa pergunta. Porque do mesmo modo que ele fala, no último versículo da Bíblia, que a graça do Senhor Jesus estará com todos os seus santos, no Evangelho de Mateus, ele fala 3 vezes uma mesma frase, ou que tem o mesmo sentido. Ele fala sobre trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então no final haverá Jesus com os seus santos e um lugar de trevas exteriores com pranto e ranger de dentes.
Lembra da proposta e da pergunta? Eu espero que essa noite você responda. É interessante que esse princípio de separação, né? Ele também tem, desde o primeiro capítulo da Bíblia ao último capítulo da Bíblia. Lá em Gênesis 1:4 diz assim: e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e as trevas. Percebe? E no último capítulo da Bíblia, em Gênesis 22, diz assim: quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Ou seja, quem é separado, permaneça separado. Então você precisa responder a proposta e a pergunta. O Senhor Jesus, ele usa uma figura. Aliás, antes de falar do Senhor Jesus, vou falar uma outra coisa. Percebe quando eu falei dessa pergunta aqui? O Senhor Deus, ele chegou pela viração do dia. Ou seja, estava começando a entrada da noite. Porque nós estamos na noite. Essa é uma pergunta para ser respondida durante a noite. Porque quando a luz brilhar para o mundo, não será uma luz de brilho intenso que vai trazer paz e prosperidade. Será a luz de juízo. Tanto que ele veio na viração do dia para falar com aquele casal. E essa pergunta está sendo feita hoje. Onde estás? Na noite moral, espiritual em que vivemos. O Senhor Jesus, ele usa um exemplo. Se a gente acha que talvez não esteja na noite, é interessante porque ele diz assim lá em Lucas, capítulo 17, versículo 26. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Percebe? É uma pergunta para ser respondida à noite. Quando o Filho do Homem se manifestar ao mundo, não haverá mais salvação. Percebe? Foi assim antes, vai ser assim para frente. É interessante que o Senhor Jesus, ele cita dois nomes do Antigo Testamento, Noé e Ló. Noé e Ló. Se a gente puder meditar um pouquinho nisso, é interessante porque Noé é aquele que achou graça aos olhos do Senhor. Ele fala do povo de Israel, o povo terrenal de Deus. E Ló? Por que ele fala de Ló? Né? Se a gente olhar lá em Gênesis 19, Gênesis 19:1 diz assim: e vieram os dois anjos a Sodoma à tarde. Olha que interessante. Assim como aconteceu no Éden, pela viração do dia, os anjos que vão levar juízo àquela cidade, eles aparecem à tarde. Ló conversa com eles e os anjos insistem: não, antes na rua passaremos a noite. O juízo seria de manhã, mas eles iam passar a noite ali, né? Porque essas perguntas, essa proposta são feitas para a noite. Quando amanhece o dia, a gente pode abrir lá em Gênesis 19:15, e ao amanhecer, pronto, aqui acabou. Se você tivesse uma oportunidade de responder, foi durante a noite. Quando amanheceu, o tempo acabou. Aqui não teria mais salvação. Aqui você só tinha que sair de lá, você seria retirado como Ló foi retirado. Mas tem algo interessante, né? Por que o Senhor Jesus, ele citou Ló e citou Noé, né? É interessante que Noé, a gente está vendo aqui no capítulo 19 o que aconteceu. Mas no capítulo 18 de Gênesis, alguém intercede por Ló. Alguém intercede por Ló. E Abraão, seu tio. É muito parecido com nossa época, né? Como o Senhor Jesus disse, assim será quando o Filho do Homem voltar. Muitos irão interceder. Quantas vezes nós já oramos pela salvação de outras pessoas? Para que a salvação alcançasse outras pessoas? E às vezes uma oração, mas que a gente fala assim: nossa, Senhor, que tu salves todo aquele povo, mas a gente fala uma pessoa específica, talvez uma pessoa que a gente ame. Porque Abraão, quando ele ora a Deus, ele começa falando de 50, querendo destruir a cidade, vira 40, vira 20, vira 10, mas na verdade, Abraão sabia que seu sobrinho estava lá naquela cidade. Ele queria que seu sobrinho fosse salvo. É por ele que ele intercedeu. Assim como hoje, no Evangelho da Graça, no momento em que vivemos, Deus ouve as orações. Noé achou graça.
Ló, alguém orou por Ló. E Ló acaba sendo salvo, né? Então a gente precisa responder, onde estás? Onde estava Ló? Né? A gente vê que Ló estava sentado à porta de Sodoma. Ou seja, Ló não sabia do juízo que havia, Ló estava lá. Assim como muitos estão nesse mundo hoje. Tá tudo certo. Olha o Facebook, olha a minha vida, restaurante, passeio, trabalho, estudo, tá tudo tranquilo. Aí, ó, assentado à porta de Sodoma. Não estava nem ciente do que ia acontecer. O seu tio, sim, já sabia o que ia acontecer e estava intercedendo por ele. Assim como é hoje. Assim como a gente traz essa proposta, essa pergunta, que ela precisa ser respondida hoje. Vida, morte, maldição, bênção. Onde estás? De que lado você está? Você está do lado que vai passar a eternidade com o Senhor Jesus e todos os seus santos? Ou em trevas exteriores? De que lado você está? Onde estás? Talvez você não saiba exatamente o lugar onde você está. A gente tem muitos inimigos. Na verdade, 3 principais, né? O primeiro inimigo que a gente tem somos nós mesmos. Porque a gente não quer fazer a vontade de Deus, a gente quer fazer as nossas vontades. Muitos sabem, ouviu do vovô, da vovó, ouviu numa escola dominical, ouviu numa igreja, as coisas que talvez está escrito na Bíblia, que Deus disse para a gente fazer. Mas a gente não gosta de fazer. Pronto, então nosso primeiro inimigo é a carne. O segundo é o mundo. Porque o mundo, a gente está aqui falando que, olha, vai vir um juízo, a hora que amanhecer não vai ser uma luz de prosperidade, vai ser uma luz de juízo. Né? E a gente olha para o mundo está brilhante, lindo, são carros, passeios, viagens. É esse caminho que eu quero. O mundo tira o que seria afeição para Deus e ocupa esse lugar que estava reservado só a Deus. Ele ocupa o nosso coração. E o terceiro, talvez mais ferrenho inimigo que a gente tem, é Satanás. Começou lá no Éden, eu li para vocês lá em Gênesis 3, né? Ele contou uma história muito bonita e ele continua contando histórias bonitas, né? Tudo para quê? Para ofuscar as coisas de Deus, para que a gente não veja as coisas de Deus. Então a gente tem a carne, o mundo e Satanás. É interessante que lá em casa a gente assiste só filme de super-herói. É difícil assistir outros filmes. E tem um filme agora que está passando no cinema, que ele está movimentando o mundo inteiro ao redor dele. E o vilão do filme, então não é muito interessante, ele chama Thanos. Satanás, Thanos. Fui ver a história de como é que saiu esse Thanos. Eu sempre falo muito para eles que esses filmes, a gente sempre tira algum aprendizado de coisas cristãs. E quem inventou o Thanos, ele contou que assim, em 1973, ele relembrou o que ele estudava na escolinha dominical. Ele falou assim, nossa, e se o poder do mundo caísse na mão de um vilão? Essa é a história do Thanos. Totalmente cristão. Assim, nossa, e se Deus desse na mão de outro? Talvez ele não soubesse, mas Satanás tem exatamente isso. Ele não é onipresente, ele não é onisciente, mas o poder desse mundo, as pessoas do mundo hoje estão debaixo de 2 poderes. Debaixo do poder de Deus e debaixo do poder de Satanás. Né? Então sim, Satanás ele é um tirano. E ele é o príncipe deste mundo, ele é o Deus desse mundo. Então essa figura de Thanos, ela existe sim, ela é muito verdadeira, né? Deu para que você entenda um pouco mais dos lugares onde você se encontra. Em 2 Coríntios diz assim, porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações. Percebe? Nessa noite moral, a luz que nós vamos ver para a salvação é nos corações. A hora que o mundo vê a luz é para juízo. Para nós hoje, nesse tempo em que essa palavra está sendo ouvida, está sendo pregada, ainda há salvação. Você pode responder a ela. Resplandecer em nossos corações para quê? Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Satanás vai fazer tudo para que você não seja iluminado pelo conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Se você ainda não se convenceu disso, a palavra é mais incisiva. Em Romanos ela diz assim, não há um justo nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum só. Na história do Thanos, é um homem que toma as coisas dele e salva a humanidade. Mas não tem nenhum humano para tirar o poder de Satanás.
Porque se tivesse, quando ele caiu lá atrás em Gênesis, ele teria retomado, nossa, agora eu vejo o que você fez de errado, vou tomar o poder de você. Nenhum ser humano comum, filho de Adão, tem poder para tirar esse poder de Satanás. Então essa figura que esse filme mostra, né? Nesse é o ponto que, obviamente, é um filme, né? Mas entendendo as coisas de Deus, ninguém tira o poder de Satanás, nenhum humano tira. Como a palavra deixa muito clara, nenhum justo, ninguém que entende, ninguém que busca, todos se extraviaram, todos inúteis, não há quem faça um bem, nenhum só. Ponto. Esse é o lugar onde você está. Se você não sabia, esse é o lugar. Se a gente tiver alguma dúvida sobre isso, a palavra deixa muito claro, né? Em Efésios 2 diz assim, andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, que agora opera nos filhos da desobediência. Segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, nos desejos da nossa carne. Lembra que eu falei? Nossa carne quer fazer a nossa vontade, não a vontade de Deus. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. É interessante que o ataque do inimigo, principalmente de Satanás, ele ataca no nosso intelecto. A luz do Senhor Jesus, ela brilha nos corações, mas o ataque é o intelecto. Olha, você não é tão mal assim, você não é tão ruim assim. Existe uma alternativa, existe um caminho do meio. Satanás vai atacar aqui. O Senhor Jesus vai falar aqui. Deus fala aos corações, Satanás fala à mente. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E por natureza, filhos da ira. Ponto. Essa situação. Olha o lugar onde nós nos encontrávamos. Quem vai tirar a gente daqui? Debaixo do jugo de Satanás? Escravos? Muito mais que um herói. Muito mais que um herói. É pouco. Todos os outros heróis e todas as histórias são inspiradas nele. Ele vê essa situação, o que ele fala? Eis-me aqui, envia-me a mim. Ele olhou isso lá do seu trono de glória. Eis-me aqui, envia-me a mim. A palavra diz que não tinha nenhum justo. Não tem. Ele era santo, ele é santo e ele é justo. Não há ninguém que entende. Um entende. Talvez por isso ele disse, envia-me a mim. Ele entendeu a nossa condição. Ninguém que busque, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Todos se extraviaram, salvar, buscar e salvar. Todos inúteis. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Lembra que eu falei do último versículo da Bíblia? Jesus com todos os seus santos? A todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Não há quem faça o bem. Ele compadeceu-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Não havia nenhum só. Nenhum. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Da potestade das trevas nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E ela é uma obra completa, essa obra de libertação. A obra completa de libertação se deu na morte de Cristo na cruz, naquele sangue derramado, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. E hoje, Ele vos chama das trevas para a sua maravilhosa luz. Aonde você está? O que você vai escolher? Vida ou morte? Onde estás? Coloco diante de ti a vida e a morte, bênção e maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Crê no Senhor Jesus e será salvo.
Que Deus abençoe a sua palavra.